O BRICS está desmoronando diante de nossos olhos por causa da guerra com o Irã. Só hoje de manhã, uma grande cúpula do BRICS terminou. E vocês querem adivinhar o que saiu disso? Nada. Literalmente nada. Porque diferentes membros não conseguiram concordar se querem condenar o Irã ou se querem condenar a agressão contra o Irã. Algo assim nunca aconteceu antes na história do BRICS. Se voltarmos ao ano passado, quando ocorreu a Guerra de 12 Dias, houve uma declaração unânime do BRICS condenando a guerra. Mas este ano, a aliança está dividida. E tudo isso tem a ver com o fato de que o próprio Irã está atirando em outros membros do BRICS. Como você pode ter uma aliança baseada em ajudar uns aos outros quando os membros estão literalmente tentando se matar? Aqui, dê uma olhada neste relatório. A cúpula que terminou esta manhã aconteceu na Índia, em Nova Delhi, para ser mais específico. Ministros das Relações Exteriores de quase todos os países do BRICS estavam presentes na cúpula. Como esperado, o principal tema foi a guerra com o Irã. O ministro das Relações Exteriores do Irã pressionava os membros do BRICS por uma declaração unânime condenando os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã. O Irã achou que isso não seria um grande problema, porque, afinal, todo mundo vê o BRICS como uma aliança anti-Estados Unidos e anti-Ocidente. O ministro das Relações Exteriores do Irã se surpreendeu, pois na cúpula, os Emirados Árabes Unidos, também membros do BRICS, se manifestaram. Que tal, em vez de condenar os ataques dos Estados Unidos, condenarmos os iranianos? Porque são eles que estão realizando ataques terroristas contra outros países do Golfo. E, claro, contra navios civis no Estreito de Hormuz. Isso era algo que o Irã realmente não esperava. Devido a esse desacordo, a declaração da Índia, país anfitrião da cúpula, basicamente afirmou: olha, pessoal, não conseguimos concordar em nada. Então, o que vamos fazer é não divulgar uma declaração unânime. Aqui estão as palavras exatas. Havia opiniões divergentes entre alguns membros em relação à situação na região do Oriente Médio. Os membros do BRICS apresentaram suas posições nacionais e diferentes perspectivas. Vale destacar que nem a Índia nem o Irã citaram especificamente os Emirados Árabes Unidos em suas declarações. Eles nunca disseram: os Emirados Árabes Unidos se opuseram a nós, mas deram todas as pistas para sabermos que eram eles. Ouça a declaração irritada do ministro das Relações Exteriores do Irã à imprensa após a cúpula. Acho que todos vão perceber de qual país ele fala. Ouçam. Bem, na verdade, a declaração final da reunião ministerial dos BRICS foi bloqueada, ou algumas partes dela foram bloqueadas por um Estado-membro que tem relações especiais com Israel. Isso é muito lamentável. Não temos nenhuma dificuldade com esse determinado país. Eles não têm sido nosso alvo na guerra atual. Nós apenas atingimos bases militares americanas e instalações militares americanas, que infelizmente estão em seu território. Então, o único motivo pelo qual eles impediram a declaração final foi o apoio deles a Israel e aos Estados Unidos em sua agressão contra o Irã, o que é muito, muito lamentável. Espero que, quando chegar a hora da cúpula, eles tenham um bom entendimento de que o Irã é um vizinho. Temos que conviver uns com os outros. Vivemos juntos por séculos e teremos que continuar vivendo por muitos séculos ainda. Os israelenses não podem protegê-los. Os americanos não podem protegê-los. Isso ficou provado nesta guerra. As bases militares americanas, suas relações com Israel, tornaram-se a fonte de insegurança. Em vez de se tornarem uma fonte de segurança, em vez de protegê-los, foram uma fonte de insegurança para eles. Então essas são as realidades que eles deveriam entender. E tenho certeza de que, se seguirem o caminho da sabedoria, encontrarão o Irã como um bom vizinho, um bom parceiro e uma boa parceria. Agora, o Irã quer que todos pensem que é só os Emirados Árabes Unidos que são contra o Irã dentro do BRICS. Mas isso não é verdade. Recentemente, quando o Irã atacou de novo os Emirados Árabes Unidos, a Índia condenou esses ataques de forma firme e pública.
Ontem, Índia e Emirados Árabes Unidos firmaram um importante acordo quadro de parceria estratégica de defesa. Isso provavelmente não é uma boa notícia para o Irã. Ele está ficando cada vez mais isolado, até mesmo em alianças que acredita serem anti-ocidentais e anti-Estados Unidos. Se você olhar para a lista de membros que fazem parte do BRICS, isso era inevitável. A guerra com o Irã só acelerou o processo. O Irã começou a atirar em outros membros da aliança, como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Bahrein, o que facilita para os membros da aliança basicamente se odiarem. Mas se olharmos para todos os membros do BRICS, todos os países que o BRICS admitiu, sabe, isso nunca seria uma aliança que iria, você sabe, sobreviver por muito tempo. Inicialmente, era para ser uma aliança anti-Ocidente que iria substituir o dólar. Talvez criar um novo sistema que não dependesse do dólar ou do SWIFT, que é um serviço ocidental de envio de pagamentos. Aos poucos, mais membros foram entrando, como Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, ambos próximos dos países ocidentais e dos Estados Unidos. Esses países não apoiarão nada contra o Ocidente, pois isso prejudica sua posição global. Esses países do Golfo mantêm importantes parcerias de defesa com os Estados Unidos e outros países europeus. Eles não vão enfraquecer essa parceria só por causa do BRICS, que, sejamos honestos, ainda não fez nada relevante, além de divulgar declarações e exibir uma nota falsa de moeda que esperavam substituir o dólar. Essa moeda ainda nem foi lançada. Mas aqui está o ponto importante, pessoal. Só porque o BRICS está se desfazendo e seus membros estão brigando, isso não quer dizer que os vídeos do YouTube sobre o BRICS destruindo os Estados Unidos vão parar tão cedo. Esses vídeos funcionam tão bem para quem os faz, que certamente continuarão saindo por muito tempo. Para o Irã, porém, nem tudo são boas notícias. O BRICS está se desfazendo e eles estão irritados com a China e as declarações de Xi Jinping durante a visita do presidente Trump a Pequim. Antes de falarmos sobre essa declaração, só um lembrete rápido para todo mundo clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda no algoritmo e nos permite continuar fazendo esses vídeos. Agora, dê uma olhada nessa declaração. Você está vendo esse nome? Business Basics? Esse é o porta-voz do ministro das Relações Exteriores do Irã, fazendo declaração após Xi Jinping afirmar que a China também quer o Estreito de Hormuz aberto. O porta-voz do ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou: quem trai em segredo será exposto publicamente. O Irã claramente não ficou satisfeito com a cúpula entre os Estados Unidos e a China em Pequim. E, na minha opinião, a reunião não foi tão positiva quanto alguns membros da mídia estão dizendo. Mas, para o Irã, ainda foi negativo o bastante para verem a China como traindo seus interesses. Você também pode ouvir isso do presidente Trump ao comentar sobre a reunião e as conversas com o presidente Xi. Ouça. Quando você para pensar, se eles têm problema com o Irã, e eles precisam do estreito mais do que nós precisamos que ele esteja aberto. Nós não precisamos dele para nada. Nós não precisamos dele para nada. Tudo bem, então... Quero dizer, você poderia argumentar, sabe, tipo, por que estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso para ajudar Israel e para ajudar a Arábia Saudita. E para ajudar o Catar e os Emirados Árabes Unidos e, sabe, o Kuwait e outros países, o Bahrein. Isso também ajuda a China. Na verdade, eu disse a ele hoje, eu falei, sabe, estamos ajudando você. E estamos ajudando você de outra forma. Porque eu não acho que eles queiram, eu não acho que a China queira que o Irã tenha uma arma nuclear também. Eu disse, isso, não enlouqueça, você não precisa que eles tenham uma arma nuclear. E aí, o que ele disse? Ele é bem tranquilo e não costuma responder muito. Não vai dizer, esse é um bom argumento. Acho que talvez ele diga, ótimo argumento, você pensa. Ele concordou. Sim, acho que essa foi a impressão. Não acho que ele queira que o Irã tenha isso. Ele gostaria de ver isso terminar. Mas ele tem lidado bem com isso, sabe? Não fez nada hostil. Eles acabam sendo desconsiderados, então. No caminho de volta, Trump sugeriu que a guerra pode recomeçar com o Irã. As negociações e propostas de paz que eles enviam simplesmente não são boas o suficiente. Agora, é aqui que é importante destacar que os Estados Unidos abriram mão de algumas concessões. No entanto, quanto ao lado nuclear e ao enriquecimento, as condições dos Estados Unidos antes da guerra não mudaram. Por outro lado, as condições do Irã seguem iguais. Eles não querem abrir mão do enriquecimento nem do urânio enriquecido guardado no subsolo. São essas duas questões. O Irã quer continuar pelo maior tempo possível, pelo menos. É isso que podemos perceber pelas declarações que eles estão fazendo publicamente. Então é isso que o presidente Trump está dizendo. Ouça só.
Eu sei que haverá muitas perguntas sobre a viagem à China, mas primeiro sobre o Irã. Você rejeitou a última proposta do Irã ou como está essa situação? Eu dei uma olhada e se não gosto da primeira frase, simplesmente jogo fora. Qual foi a primeira frase do cálculo? Uma frase inaceitável para eles. Mas eles concordam em saúde e nuclear. Se tiverem algo nuclear pronto, nem leio o resto. 20 anos não é suficiente para você. Não vai ser. Não são apenas 20 anos suficientes. Mas o nível de garantia que tem que ser 20 anos de verdade, não uma formalidade que eu vou acabar sendo prejudicado. E nada mais de produto. Você tem que conseguir tudo. Mas nem estamos brincando, porque pegamos a poeira nuclear e isso acabou trazendo algo terrível, ao que parece. Eles não liberariam. Disseram que não podem recuperar porque não têm a tecnologia. Eles estão envolvidos com rastreadores desse tipo, segundo eles. O único que eles me disseram diretamente, disseram que só quem pode recuperar isso é a China ou os Estados Unidos com o único equipamento. Eles disseram, você estava certo. É uma reclamação de proporção sanguínea. Dito isso, eu quis pegar e eles concordaram, mas depois voltaram atrás. Mas quase chegou a uma dimensão. Do ponto de vista iraniano, porém, eles realmente precisam de algum tipo de acordo, e precisam disso muito em breve. Isso tem a ver com a capacidade de armazenamento que ainda resta ao Irã, e ela está se esgotando muito rapidamente por causa dos Estados Unidos. Já faz mais de um mês. Definitivamente, o Irã precisa lidar com isso. Eles já começaram a diminuir a produção de petróleo, mas vai chegar um momento no futuro em que talvez tenham que parar toda a produção de petróleo completamente. Isso não é uma boa notícia para o futuro da indústria petrolífera iraniana, pois é difícil reiniciar uma bomba ou campo de petróleo. É ainda mais difícil quando o equipamento e a infraestrutura são muito antigos, como confirmou o secretário do Tesouro, Scott Bassan, há 2 dias. Ele afirmou que especialistas acreditam que cerca de 80% do armazenamento iraniano já está cheio e o restante está enchendo rapidamente. Ouça. Hoje, o presidente Trump chegou aos Emirados Árabes Unidos com o comércio na agenda. Após um mês de bloqueio ao Irã, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirma que o país já sente os efeitos. Não houve carregamentos nos últimos 3 dias. Acreditamos que o armazenamento deles está cheio. Nenhum navio está saindo ou entrando, então não conseguem armazenar petróleo no mar. Por isso, vão começar a desligar as operações. Foto de satélite da ilha de Karg, que respondia por 90% das exportações de petróleo do Irã antes da guerra. Especialistas afirmam que os tanques de armazenamento estão 85% cheios, 3% a mais nos últimos dias. O especialista em navegação Tanker Tracker afirma: a ilha de Karg ainda não esgotou sua capacidade de armazenamento. Se tivesse esgotado, pegariam os navios-tanque disponíveis mais próximos e os encheriam de petróleo. Durante a cúpula de Pequim, entre Trump e Xi, cerca de 1 dúzia de navios, incluindo chineses, saiu do Estreito de Hormuz. A situação voltou a ficar violenta. Um navio de transporte de gado com bandeira indiana foi afundado na costa de Omã. Não se sabe se havia animais a bordo do Shannon. Todos os 14 tripulantes foram resgatados. O ataque ao navio indiano aconteceu durante a cúpula econômica do BRICS, na Índia. Outro navio foi tomado por comandos iranianos perto da costa dos Emirados Árabes Unidos. Por isso, a proposta enviada pelo Irã aos Estados Unidos diz que os americanos devem suspender o bloqueio para retomar as negociações. O Irã não quer negociar o programa nuclear agora. Eles só querem algum tipo de memorando de entendimento. Ou seja, querem um acordo que diga como os Estados Unidos e o Irã vão negociar no futuro. E para o Irã assinar esse acordo, o Irã basicamente quer que os Estados Unidos suspendam o bloqueio para que eles possam continuar comercializando seu petróleo. Eles podem continuar exportando o petróleo e receber dinheiro por isso. Em troca, o Irã quer abrir o Estreito de Hormuz, pois vê isso como sua única vantagem. Porém, essa vantagem está enfraquecendo a cada dia. Agora, é claro, esse Estreito de Hormuz é um gargalo geográfico. Então, isso não é algo que você vai substituir da noite para o dia. Ou talvez seja algo que você nem consiga substituir. A dependência dos países do Golfo deste estreito para exportar petróleo certamente vai diminuir após as ações do Irã nesta guerra. E, na verdade, isso é algo que já estamos vendo acontecer agora.
Os Emirados Árabes Unidos constroem um segundo oleoduto que cruza o país e liga os campos de petróleo a um porto do outro lado do Estreito de Hormuz. Então, o Irã não conseguiria atacar os navios. Os Emirados Árabes Unidos já possuem um oleoduto em operação. Quando o novo oleoduto operar, eles retornarão a cerca de 70% dos níveis de exportação de petróleo anteriores à guerra. Agora, é claro, essa construção vai levar tempo. Então, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Mesmo com o oleoduto funcionando, ele não substituirá totalmente o Estreito de Hormuz, mas reduzirá muito a dependência e, assim, a influência do Irã. Não são só os Emirados Árabes Unidos fazendo isso. A Arábia Saudita já usa um oleoduto para levar seu petróleo por todo o país até o Mar Vermelho. O Iraque está conversando com a Turquia para construir um oleoduto que atravessa basicamente vários países, para transportar o petróleo deles por oleodutos até a Europa. Então, os países já estão tomando medidas para se tornarem menos dependentes do Estreito de Hormuz, o que significa que o Irã está vendo o que está acontecendo e quer algum tipo de acordo. O Irã quer isso muito rapidamente. Agora, para entender por que o Irã está se comportando da maneira que está agora, precisamos voltar e ver como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só, é exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast em várias partes que acabou de sair hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final que aparece na sua tela, basicamente clicando no vídeo que está na sua tela.